A paz do Senhor Jesus a todos, pelo poder do nome de Jesus. Palavra de hoje, meus irmãos, para orarmos a oração do meio-dia. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus, meus queridos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Queridos irmãos, hoje a palavra de hoje fala sobre a renúncia. A renúncia. Nós bem sabemos que o Espírito Santo de Deus, quando ele entra no nosso coração, ele faz com que a gente venha desligar a nossa vida do mundo. Mas antes que o Espírito ele desligue a nossa vida do mundo, o que é feito? É feita uma escolha no coração de cada homem. É feita uma escolha no coração de cada mulher. Quando você diz assim: eu quero aceitar Jesus, eu quero ter Ele como meu único e eterno Salvador, e eu quero ser um pregoeiro da palavra. Então Jesus ele diz: aquele que quer andar aqui como eu andei, aquele que quer me seguir e que quer trabalhar no ministério, que quer ser um valente guerreiro, ele tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. O que é negar a si mesmo? O que é isso? Negar a si mesmo, meus queridos irmãos, é quando você diz, dentro de você e para todos, que aquilo que você quer já não é mais as suas prioridades. Mas sim é algo que, se acontecer bem, se não acontecer, amém. É onde você se despoja de todo o eu, de todo o egoísmo, de todo egocentrismo. É onde você para de pensar mais em si mesmo e você começa a pensar naquele que te chamou. Aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que te chamou da tristeza para a sua graça, para a sua alegria. Jesus ele vem e te resgata do profundo e do escondido. Quando o homem ele decide, o Espírito Santo automaticamente vem e desliga de dentro do coração dele tudo o que está lá dentro. Quando eu tomo a decisão, quando você toma a decisão de verdadeiramente andar diante de Deus, e quando eu e você começamos a renunciar, ou seja, o que é renúncia? Vamos citar um exemplo. Você vê um deputado, aí o deputado ele vai lá, entra, assume posse, mas quando ele entra lá e vê que a corrupção é muito grande, ele vai lá e fala: não, eu renuncio ao meu cargo, eu não quero mais ser deputado. Eu não quero mais ser deputado. Eu não quero mais isso aqui, eu renuncio, eu não quero mais saber disso. Então essa renúncia é quando você fala: eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero poder divertir com meus amigos, eu quero poder divertir com a minha família, eu quero poder divertir aonde eu passar, eu quero poder fazer isso, eu quero poder fazer aquilo, eu quero poder fazer aquilo outro. Mas quando você chega perto de Jesus e ele fala que se eu não renunciar, eu não posso seguir ele.
Mas por que, pastor? Como esse negócio de renúncia eu não vou poder seguir Jesus? Muitos estão pregando isso errado, irmãos. Nós estamos vivendo uma era chamada a era da ideologia, onde cada ser humano tem a sua própria ideologia. Que é isso? É a era da última carta, a carta à igreja de Laodiceia. A palavra Laodiceia significa justiça feita pelo povo, que traduzindo significa aquilo que o povo julga achar certo. Aquilo que eles pensam, a ideia deles. Aquilo conforme a ideologia que eles pensam. E não conforme a lógica racional. Mas conforme aquilo que eu penso. Porque é o seguinte, meus irmãos. Para a igreja de Laodiceia, Jesus ele traz uma repreensão. Ele fala para aquele povo: olha, vocês não são quentes, vocês não são frios. Vocês são um povo que está no meio do muro. Eu aconselho que vocês ou fiquem quentes, ou se esfriem de uma vez. Que esse negócio de ficar lá e cá não vai dar certo. Porque eu não vou aceitar, eu vou tirar. Quando ele fala, eu vou vomitar vocês, ele fala, eu vou tirar vocês de perto de mim. Vocês não herdarão a promessa. Deus, ele é um Deus de justiça e por isso ele avisa primeiro. Lá no livro de Apocalipse está escrito, que aqueles que foram achados mornos, Deus ia vomitar, ou seja, eles seriam descartados. Quem é que quer comer novamente um vômito? Ou se não, o vômito que sai não é pegado e joga na cesta de lixo e dali joga fora? Mas quem quer comer vômito? Ninguém. Então, meus irmãos, olha o que Jesus está falando. Eu vou descartar os que são mornos. Que dizendo assim, aquele que está em cima do muro, uma hora é crente, uma hora está no mundo. Uma hora é santo, outra hora é profano. Uma hora está fazendo o que é certo, outra hora está fazendo o que é errado. É aquela pessoa que fica cocheando em dois pensamentos. Será que é Deus? Será que é o mundo? Não, mas eu queria tanto servir a Deus, mas o mundo me chama tanta atenção, tenho tantos sonhos, tenho tantos projetos, tenho tantas coisas. Aí que vem o ponto de equilíbrio, irmãos. Aí que vem o ponto de equilíbrio, a palavra-chave. Deus, ele não te proíbe. Deus, ele não te proíbe de forma nenhuma de que você venha correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos teus projetos. Mas como? Mas eu tenho que renunciar a mim mesmo? Sim. O que é isso? Você está correndo atrás dos teus sonhos? Tô. Mas quando Jesus falar, vem e vai para onde eu vou te mandar, não cochile. Será que eu vou? Mas se eu for, vou perder tudo aqui. Se eu for, vou perder tudo que eu conquistei aqui. Mas se eu for, vou ter que abandonar tudo isso aqui. É nisso, meus irmãos. O dano está nisso. Porque o coração do homem está ligado naquilo que ele possui. E aquilo que ele possui prende ele. De forma que ele fica preso. E a mente dele não consegue raciocinar. E quando a mente do homem não consegue raciocinar, o que acontece, queridos irmãos? Ele fica cocheando entre dois pensamentos. Será que eu devo tomar essa decisão? Será que eu não devo? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? E agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço? E a mente da pessoa fica atribulada. E nisso, meus irmãos, a pessoa sai em busca de muitas perguntas, porque a mente está atribulada e ela não obtém as respostas. Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e a pessoa vai estar em extrema confusão. E o que é o certo eu fazer? O certo eu fazer, irmãos, é eu observar o que as Escrituras estão me dizendo. É por isso, meus irmãos, que a gente vai ver, porque falo nós, eu me coloco no meio disso, estamos sempre cocheando entre dois pensamentos. Porque se eu for falar a verdade que convém que todos ouçam, muitos aqui vão ficar extremamente se perguntando o porquê disso. Só que eu vou falar. Se nós não deixarmos
trabalho, família. Focos que são sonhos, projetos, vontades, desejos, aquilo que a gente almeja. Se a gente não abandonar isso, meus irmãos, é como a palavra está dizendo. A palavra está dizendo. Não tem como haver maravilhas. Nós somos simplesmente pessoas que vão herdar a salvação, sim, mas nós não veremos o sobrenatural de Deus. Eu estou falando abertamente, meus irmãos, sem medo de errar, porque Jesus abriu os meus olhos para compreender as Escrituras. Enquanto o nosso coração estiver apegado neste mundo e não apegado em Cristo, nós não vamos conseguir ver as obras de Jesus. Porque Jesus falou, se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo quanto quiseres e vos será feito. Por que, meus irmãos, que tem tantos doutores, tantas pessoas entendidas, que dizem conhecer, saber, explicar, discernir, transmitir, que dizem dizer estarem certos em tudo, que estudaram, que doutoraram, que bacharelaram em tudo, e eles dizem que a palavra de Deus está nele, mas não tem obras do Espírito Santo. São simplesmente pessoas políticas, que só têm voz, mas não existe mais o poder de Deus. É porque a palavra de Jesus não está. Abertamente eu estou dizendo. Porque ninguém está tendo coragem de renunciar a si mesmo. As pessoas estão apegadas nos bens materiais. A pessoa está apegada demais à matéria e estão se esquecendo do foco, que é Cristo. Quando a pessoa vai para a igreja, o foco dela é material, é restauração, seja em qual for a área. O foco é material. Minha esposa falou uma coisa muito interessante esses dias, de quando ela estava examinando as Escrituras. Que Leia, a mulher de Jacó, ela teve 3 filhos. E enquanto ela teve esses 3 filhos, todas as vezes ela falava, quando ela tinha agora o meu marido olhará para mim. De certa forma o meu marido vai se lembrar de mim. De certa forma isso vai acontecer para mim. Mas o 4º filho dela, por nome de Judá, então ela diz, agora eu vou louvar ao Senhor. Eita, glória a Deus, você estava querendo dizer, ela está querendo dizer, agora sim eu vou verdadeiramente ser crente, agora eu renuncio isso. Agora eu vou deixar isso nas mãos de Deus. Agora eu vou ser crente. Agora eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou louvar o nome dEle. Eu vou exaltar o nome dEle. Eu vou glorificar o nome dEle. Não há possibilidade, meus queridos irmãos, de ter um evangelho cheio do poder de Deus se as pessoas não estiverem cheias de Deus. E Jesus falou, se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo quanto quiseres e isso vos será feito. Agora eu vou dizer abertamente, por que eu disse que os bens materiais estão cegando as pessoas de forma que elas estão apegadas na matéria e não em Cristo? Começa a olhar para os pregadores, irmãos, que não conseguem ir pregar em nenhum lugar sem oferta missionária. Começa a ver igrejas que são abertas, que não conseguem ficar de pé sem dízimo, sem oferta. Se a obra não é de Deus, irmãos, não é Deus que mandou, por que Deus não é o provedor então? Ah, pastor, o senhor está sendo rude. Não, irmãos, é a palavra de Deus, eu tenho que renunciar às coisas materiais. Porque hoje tudo é voltado para dízimo, tudo é voltado para oferta, tudo é voltado para voto, tudo é voltado para recurso financeiro e não tem poder de Deus, só tem movimentação. O que mais você vai ver? Movimentação, mas poder de Deus, cadê? Cadê? Irmãos, é tempo de nós acordarmos. Se vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo quanto quiseres e vos será feito. Por que toda hora
Nada está acontecendo, irmãos, mas a pessoa, já cansei de entrar, e a pessoa entra no lugar depressiva, sai depressiva. Entra enferma, sai enferma. Entra na cadeira de roda, sai na cadeira de roda. Entra com muleta, sai com a muleta. Cadê, irmãos? O problema está na fé do teu próximo? Ou o problema está em nós? O problema está em nós, irmãos. Por que a maioria dos pregadores, pastores, preleitores, missionários não abre mão das ofertas, dos dízimos, ofertas missionárias? Ah, eu vou pregar na tua igreja. Não, eu estudei muito, eu jejuo muito, eu pago muito preço. Por que não se contenta somente com o pão de cada dia? Por que não se contenta com a cesta básica? Porque esta pessoa, meus irmãos, não tem Jesus dentro do coração dela. Porque se tivesse, não teria deixado o coração pender para a ganância. Porque eu estou vendo, meus irmãos, igrejas e mais igrejas sendo sugadas e sucateadas com isso. Eu vou falar abertamente, o povo trabalha, pega ali o dinheiro dele, o dízimo, as ofertas, com bom coração, com amor, e oferta na casa de Deus. E oferta. Aí às vezes a casa de Deus está caindo aos pedaços, a casa de oração, vamos falar isso. Está caindo ali aos pedaços, precisa ser ali reformado alguma coisa. Mas aquele dízimo que entra ali, meus irmãos, ele não fica. Tem que ir para a sede. Tem que ir lá para onde está. E cada vez que se passa, muitos estão trocando de carro, trocando de casa. Toda semana está no shopping comprando roupas caras, roupas de grife. Está andando na sociedade com os melhores, com os óculos mais caros, com as coisas tudo mais caras, e dizendo, não, Deus quer que eu use o melhor dessa terra. Será que alguém consegue explicar e ver Jesus andando de Ray-Ban? Será que Jesus andou aqui nessa terra de Ray-Ban? Será que alguém consegue me dizer se Jesus andou aqui nessa terra com um terno brilhoso, da cor que parecia um espelho, que se olhava para ele, e esse terno valia 3, 4 mil reais? Será que Jesus andava nisso? Será que Jesus andava aqui nessa terra de Hilux, de Ranger, de F250, de Sonata, seja lá quais foram os carros luxuosos? Jesus fazia isso? Agora eu imagino Paulo, um dos maiores pregadores da palavra Abraço de Cristo, o apóstolo Paulo. Eu imagino ele agora, pegando a oferta dos irmãos, recolhendo ali em Creta, nas igrejas, porque ele ia levar para Jerusalém. Ele poderia ter falado, não, eu vou tirar aqui uma parte aqui para mim, eu vou tirar uma parte dessa oferta aqui para mim, vou comprar um veículo de transporte, um barco, porque eu preciso fazer a obra missionária. Mas não, pegou tudo, centavo por centavo, levou para Jerusalém, porque o povo estava passando necessidade. Agora hoje, quando vem, primeiro eu tenho que comprar meu carro, porque eu preciso fazer a obra. Isso não é evangelho, irmãos. Cadê a renúncia? Estão ganhando o mundo inteiro, mas tem que tomar cuidado, porque vai acabar perdendo a salvação se não se arrepender. O que o homem pode dar em resgate da sua alma? Pedro, ele começa a dizer que nem se juntar todas as preciosidades dessa terra, nem se juntar todo o ouro, todas as pedras preciosas, tudo aquilo que é precioso, e tentar dar em resgate da alma, não vai valer. Porque somente existe um preço que foi pago e que dinheiro nenhum pode comprar, que foi o preço do sangue de Jesus. Você já viu quando a tua vida está em perigo? Você entrega tudo o que você tem pelo resgate da sua vida. Você dá tudo aquilo que você tem para que você não seja morto. Por isso, a partir de hoje, começa a dar tudo o que você tem para Jesus. Começa a dar agora tudo aquilo que você tem para Jesus. Começa a doar. E agora, se muitos pregadores ou pastores pregarem essa palavra, eles vão começar a dizer assim:
Pega agora aí o teu dízimo, pega a tua oferta, pega o teu celular, oferta aqui, pega o teu carro, oferta aqui, pega a tua casa, oferta aqui. Mas eu venho contender contra isso e dizer: pega o teu coração e oferta para Cristo, porque muitos desses não estão compreendendo que as pessoas, elas não precisam tirar delas, elas precisam receber. Meus irmãos, as pessoas precisam receber. Aí, meus irmãos, por que eu falo isso? Falo porque eu já cansei de entrar dentro de igreja e ver pessoas passando necessidade, passando fome, mas é fiel no dízimo e nas ofertas. E o dízimo e as ofertas às vezes chamam um pregador ousado para fazer uma movimentação, que diz que é ousado, irmãos. Faz uma movimentação dentro da igreja, faz uma movimentação no meio do povo. Ele vem, rapa todo o dinheiro que entrou ali e leva embora. Tem pessoas que entrou ali que diz que com pensamento de suicídio vai se suicidar. Você está amaldiçoando? Não, irmãos. É o que está acontecendo. Depois dessas concentrações, dessas cruzadas, de todos esses movimentos pentecostes, quantas pessoas que não saíram dele, não foram para sua casa, se enforcaram, não foram para suas casas, não pegaram a faca, cortaram os seus pescoços, não saíram para a rua, assassinaram alguém? Quantas pessoas que entrou lá precisando de uma resposta, falando: eu preciso sair daqui e eu não posso fazer este mal contra o meu próximo. Quantas pessoas necessitavam de uma ajuda, mas o foco daquela pessoa não estava no resgate da alma. O foco daquela pessoa não estava em renunciar a si mesmo. O foco desta pessoa não estava no depressivo, não estava no angustiado e nem daquele que estava passando necessidade. Mas o foco desta pessoa estava naquilo que viria depois do culto, a oferta. A possibilidade de ter um evangelho cheio do poder de Deus com pessoas gananciosas, com pessoas que não conseguem renunciar ao egoísmo. Irmãos, eu me sinto aqui porque quando eu começo a olhar e ver todas essas coisas, sobe dentro de mim. Eu falo que eu cansei de entrar em lugares e ver pessoas com depressão. Mas graças a Deus pelos lugares aonde Deus tem me levado e aonde eu tenho pisado, muitas pessoas têm sido saradas deste mal. O diabo, ele tem perdido, irmãos, lugar na vida de muitas dessas pessoas. É tempo de nós acordarmos para a vida. É tempo de nós acordarmos, irmão, para a realidade. O evangelho se tornou uma coisa, irmãos, que eu não tenho nem palavras para descrever. Mas o que eu posso dizer é que o coração de muitos que estão pregando o evangelho tendeu para a ganância. E eu quero dizer aqui nessa mensagem: se você quer ser servo de Jesus, se você quer fazer a obra, se você quer só a salvação, continua trabalhando, faça o bem, ande certo, faça o que é correto, não seja injusto, não seja profano, continua fazendo e vai trabalhar e vive tua vida. Mas você que quer ter uma vida de ministério, quer orar por cura, quer orar por milagre, quer ser usado como Paulo, como Pedro, como Tiago, renuncie a si mesmo. Não pense que o evangelho seja uma causa de ganho, que você agora vai ser pregador e vai receber a oferta missionária, vai ser ajudado por tudo e por todos, não. Porque o teu provedor não é homem. O teu provedor não é mulher. O teu provedor é Deus. Mas muitos vão sentir a tua dor, vão sentir a tua necessidade, vão sentir, vão te ajudar, mas não põe o teu coração nisso. Em Números, se eu não me engano, em Deuteronômio diz que os presentes ele corrompe os bons costumes. A pessoa fica mal acostumada. Por isso, meus queridos irmãos, eu trouxe esta palavra renúncia. Eu peço que os irmãos venham abrir os olhos aqui. Não é uma palavra dada
para que a igreja de Cristo, ou fala agora a casa de oração, seja desmembrada ou destruída. Mas não, é para que ela seja reformada, para que ela seja reformulada, para que todos os padrões espirituais venham voltar novamente à atividade, para que venha tirar a política. Não estou falando a política que é essa daí de deputado vereador, não. Estou falando a política que é só povos e pessoas, homens falando e não acontece nada. É um fala, é um promete e não acontece nada. O povo não precisa de palavra como essas. O povo precisa ouvir a voz de Deus. O povo precisa ouvir a voz de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, disso. E o povo precisa de poder de Deus. E nisso eu me lembro de Herodes, que tentou tomar o lugar de Deus. E que tentou ser ali uma pessoa influenciadora. Sabe o que aconteceu? O povo gritou, voz de Deus e não voz de homem. Voz de Deus e não voz de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu a Herodes e ele, comido de bicho, expirou, morreu. Então o povo não precisa de voz de homem. Eles precisam ouvir a voz de Deus. E é por isso que a maioria das pessoas estão entrando dentro das igrejas e estão saindo da mesma forma que entrou. Porque quem se tornou ministro não renunciou a si mesmo. Não renunciou ao mundo. Não renunciou a tudo. E é por isso que as pessoas vão sair do mesmo jeito que entrou, porque as pessoas estão com o mundo no coração. Os ministros de Cristo estão com o mundo no coração. Eles são a era morna, que não é nem quente, que nem fria. Que é aquela era que quer ser agradável a todo instante aos olhos das pessoas, não sabendo que todos nós somos seres humanos e estamos sujeitos a errar a qualquer momento. Irmãos, eu deixo essa palavra porque nós que temos o cargo de pastoreio, de presbitério, diaconato, evangelista, missionário, nós temos que ter mais cuidado com as almas de Cristo. Nós precisamos observar mais as almas de Cristo. Nós precisamos olhar mais, meus queridos irmãos, para as almas, porque elas estão sofrendo. Eu sei que muitas pessoas, meus irmãos, pode ver que essa palavra ficou muito grande. Mas uma coisa que eu posso dizer é que se você ouvir ela, se você ouviu ela, que está aqui já, ouviu ela até aqui agora, até o fim, você ouviu e viu que tudo o que foi dito foi realidade. As pessoas estão trocando a alma delas, trocando a salvação, trocando tudo que vai ser dado no céu, pelo aquilo que é terreno. No final dessa palavra que nós lemos aqui, nós falamos que Deus ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Vamos supor, você teve tantos sonhos, tantos projetos, porque você queria estudar, você queria se formar, queria ter direito, vamos supor, porque você queria comprar algo, possuir algo, porque você queria ter algo, e de repente você só vai para um céu onde só vai ter uma luz lá e você vai ficar parado orando. Não, irmãos. O céu de Deus aguarda muitas surpresas e não é como muitos podem pensar, que é só um lugar onde você vai ficar parado o resto da vida só olhando, não. O céu de Deus é um lugar inimaginável, que você vai chegar lá, que você vai ir para lá, e que quando você pisar os teus pés lá, você vai ver. Lá no céu, meus irmãos, tem muitas coisas que muitos olhos não podem contemplar e que nós não podemos dizer em palavras. Mas o que eu posso falar aqui é que o céu, meus irmãos, será semelhante a essa terra, só que sem a corrupção, sem a maldade de todas as obras infernais, somente com as obras de Deus e do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Vamos orar agora a oração do meio-dia, em nome de Jesus Cristo. Oremos então nesta tarde. Glorioso Deus e eterno Pai,
desta hora gloriosa de oração, ó Deus querido e amado. Nós oramos, meu Pai, e clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, porque nós cremos, meu Pai, sabemos que o Senhor glorificará o Teu santo nome. Ó querido Deus de Israel, nesta hora poderosa de oração, vai visitando esta vida agora, meu Pai, que precisa de força, que precisa de graça, que precisa ser ajudada, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, para renunciar, meu Pai, às coisas deste mundo, para renunciar a este mundo, renunciar a si mesmo, renunciar, meu Pai, às suas paixões e desejos. Deus querido, amado, santo, fiel e verdadeiro, nós oramos agora, meu Pai, o poder, meu Pai, que o Senhor deu, Papai dos céus, o poder dos céus, meu Pai, que o Senhor deu sobre as nossas vidas, meu Pai, para que em nome do Senhor Jesus seja repreendido todo mal. Pai, por intermédio desta palavra que foi pregada, meu Deus, vai curando e libertando, levantando, meu Pai, paralíticos, Pai, curando, meu Pai, pessoas que estão acamadas, curando pessoas, meu Pai, que andam com dificuldade, Deus querido e Deus amado, desentortando, meu Pai, os membros, desatrofiando, meu Pai, os ossos, nervos e musculatura, Deus querido e Deus amado, curando, meu Pai, da surdez, da mudez, curando, Senhor, meu Deus, da cegueira. Espírito da glória de Deus, neste momento vai repreendendo agora toda obra maligna de Satanás, vai repreendendo agora, meu Pai, toda obra demoníaca do inferno. Deus santo, Deus fiel, Deus verdadeiro, eu creio que esta pessoa que está escutando esta oração agora vai receber, Papai querido, um grande milagre, vai receber, Papai querido, uma grande maravilha. Espírito da glória de Deus, que o Senhor venha, meu Pai, levantar, meu Pai, todos aqueles que estiverem, meu Pai, cansados e sobrecarregados, que o Senhor venha aliviar, meu Pai, a carga, que o Senhor venha ajudá-los a vencer, pelo poder, Papai querido, do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus e da verdade, vai garantindo neste momento as portas abertas, o milagre, meu Pai, a restauração, vai garantindo, meu Deus, a cura, a bênção e a vitória, pelo poder, meu Pai, da fé, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito glorioso do Senhor, derrama, meu Pai, do alto céus a bênção sobre esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.